Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfuri, tratamos fenda labiopalatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar. E é esta experiência que nós vamos partilhar com todos nesse Atlas. O episódio de hoje é a primeira notícia, o diagnóstico. Para esse episódio, convidamos a ginecologista e obstetra Alexandra Matias. Ninguém melhor que tu, Alexandra, para nos falar sobre isso, pois, além destas funções, és uma referência na área da imagiologia pré-natal. Olá, Alexandra. Olá, Rony. É um prazer estar aqui nesta vossa conjectura de forças, e eu, como obstetra ginecologista muito dedicada ao diagnóstico pré-natal, serei uma do conjunto de pessoas que dará a primeira notícia. Portanto, eu vou ver o feto pela primeira vez e, naquela senda de andar à procura de alguma coisa que esteja errada, serei das primeiras a detectar uma fenda labial, palatina, labiopalatina e, portanto, a ter que ter um primeiro contacto com os pais que, em primeira análise, quereriam que tudo estivesse bem, estivesse correto. E, portanto, cabe-me a mim dar um bocadinho as más notícias. Ok. Alexandre, nós fizemos uma pesquisa, nós estamos a fazer o trabalho de casa. Nós fizemos um inquérito com as famílias que se inscreveram no nosso Atlas Lipcast e recolhemos algumas informações que gostaríamos de trazer à luz da tua experiência. Nós perguntamos às famílias em que momento receberam o diagnóstico. Alexandre, e eu acho que isso é muito importante. 55,25% soube no momento do nascimento ou depois. Daí a nossa primeira questão. É possível saber se o bebê vai nascer com fenda labiopalatina? É possível saber se o bebê vai nascer com fenda labiopalatina com recurso à ecografia obstétrica. Há realmente subdiagnóstico, mas também com o maior treino dos ecografistas, com a melhoria dos aparelhos, com o facto de haver técnicas cada vez de mais alta resolução, nomeadamente em ecografia tridimensional, será muito difícil deixar escapar uma fenda, a menos que haja fatores limitantes, como, por exemplo, falta de líquido amniótico, má posição fetal, o feto ter as mãos em frente da cara e não as conseguirmos tirar, uma mulher com obesidade abdominal que impeça que os ultrassons penetrem e vejam o feto. Se não houver nenhuma destas condicionantes, numa ecografia morfológica feita entre as 22 e 24 semanas, nós deveríamos ver a fenda. É evidente que aqui temos de fazer logo uma separação entre fenda labial e palatina. Se nós temos uma labial, vamos à procura da existência de uma fenda palatina e vamos ver se ela existe ou não. Mas a fenda palatina isolada muito dificilmente poderá ser diagnosticada porque não temos, digamos, o sinal mais evidente, não é? Que é ver uma fenda labial. E aí sim pode escapar. Ou se a fenda for muito pequena. Especialmente quando é muito posterior, não é? Exatamente. Então, por isso eu concluo que a partir dessa ecografia morfológica já é possível diagnosticar a fenda, não é? Entre as 24 semanas. Mesmo assim, e eu referi isso, com a melhoria da qualidade dos aparelhos e o maior treino, digamos, do obstetra, do profissional, nós no primeiro trimestre já podemos intuir a possibilidade de existir uma fenda, principalmente se for uma fenda labial bilateral com protusão. Portanto, há um desgarramento do lábio e nós, quando vamos procurar o perfil do bebê, vamos ver que realmente ele está desgarrado e não é um perfil normal. E aí temos mesmo de intuir a possibilidade de existir uma fenda. Aqui, então, aquilo que ressalta provavelmente para quem nos ouve
é que, de fato, há algumas situações que, apesar da possibilidade real dessa identificação das estruturas, nos dar o diagnóstico precoce da fenda, ainda na fase embrionária, há fatores que vão influenciar, então, a obtenção dessa boa imagem no diagnóstico, desses fatores que a Alexandra citou. Há mais algum outro fator que fosse importante que a gente pudesse ressaltar e principalmente que as mães pudessem tentar, de alguma forma, influenciar sobre esse fator positivamente para facilitar o trabalho da imagiologia? Ora bem, aqui seriam talvez 2 pontos importantes. Um primeiro que seria a história familiar, de haver ou não haver fenda, em que por isso mesmo, até num filho anterior, que nós no primeiro trimestre vamos realmente ter muita atenção à face do bebê e tentar precocemente diagnosticar a fenda. A outra é a coexistência de algum tipo de malformação, nomeadamente malformações cardíacas. Se existir algum tipo de malformação no feto, isso obriga-nos sempre a ver a face do bebê, porque a face do bebê, com fenda ou sem fenda, é muitas vezes, digamos, de clue, a pista para nós realmente podermos ver que alguma coisa está errada. A face é um espelho do bebê. E, portanto, havendo uma malformação cardíaca, uma malformação torácica, um onfalocelo, alguma coisa a nível dos membros, a nível cerebral, temos sempre que ir ver a face. E a face pode ser a primeira pista para essas malformações, e essas malformações também são a pista para nós olharmos para a cara, para a face fetal e ver se alguma coisa está errada com ela. Exatamente, assim a própria perspectiva de uma situação sindrômica pode ser tanto sinal quanto um alerta para... Não é? Exatamente. E a própria malformação, ser um alerta ou um sinal para a procura do síndrome. Tal e qual. Perfeito. Existe algum protocolo para essa... A Alexandra estava a explicar que quando encontra alguma situação numa das ecografias, eventualmente que imaginemos que uma das grávidas passou pela primeira ecografia e por alguma circunstância não foi possível fazer o diagnóstico da fenda. Existe algum protocolo, alguma situação em que nas outras ecografias com os seus objetivos mais específicos, ao encontrar alguma situação, obrigue ao imagiologista ir à procura da face novamente para voltar a confirmar, como se fosse um sistema de proteção de redundância, para tentar confirmar o diagnóstico ou encontrar o diagnóstico que não apareceu na primeira imagem? Ora bem, depois da ecografia do primeiro trimestre, que é feita entre as 11 e 14 semanas, como eu disse, a morfológica vai ser entre as 20 e 24 semanas. E faz parte, digamos, desse protocolo de avaliação de todos os sistemas e órgãos, olhar sempre para os 3 planos da face. É muito importante ver um perfil, para ver se existe nariz, se existe uma retrognátia, se existe uma testa anómala. Ver sempre a parte frontal, e na frontal é onde a gente muitas vezes vai diagnosticar a primeira vez a fenda, porque há uma solução de continuidade, digamos, no lábio, que estamos a ver de frente. Solução de continuidade seria uma interrupção da imagem, não é? Exatamente. E depois a transversal, em que nós, quando vemos na transversal, estamos como que a ver de baixo o lábio e vamos à procura dessa interrupção. E, portanto, estes 3 planos conjuntamente, no segundo trimestre, são obrigatórios e, portanto, é obrigatório ver a face e encontrar as fendas. Muito bem. Então, existe, de facto, essa preocupação de, durante as outras ecografias, fazer esse rastreio e sempre verificar. Isso é muito interessante. No inquérito que nós fizemos, nós também perguntamos se a notícia afetou o casal e a família. E percebemos que houve maior impacto na família do que propriamente no casal. Quando tu detectas a presença da malformação durante a ecografia, como é que comunicas essa informação aos pais, Alexandra? Sempre que eu posso, faço sempre uma renderização para obter uma imagem tridimensional. Porque, para os pais que não estão habituados a ver em 2 dimensões, é mais fácil terem uma percepção da cara, da face do bebê que vão estar à espera. A renderização, então, é uma reconstrução tridimensional para que as pessoas consigam ver em 3 dimensões, como se fosse uma fotografia. Transforma aquela imagem plana numa imagem fotográfica, não é? Corretíssimo. E isto muitas vezes até para, se existem já filhos na família,
perceberem quem é o irmão, como é o irmão que está a chegar. Explicando que há realmente ali uma interrupção que tem correção cirúrgica multidisciplinar, é preciso mais do que uma especialidade envolvida, e que a primeira imagem do bebê quando nascer não é uma imagem agradável, porque é uma imagem diferente do que é normal. E, portanto, tem que se entender que essa vai ser a imagem que vamos ter, quer dizer, desviada de normal, mas que há uma correção cirúrgica e, portanto, há esperança. Exato. E que não havendo mais nenhuma malformação e que também nesta altura há indicação para fazer uma técnica invasiva para fazer diagnóstico genético de cromossomas e genes, mas que estando tudo bem, é uma situação com correção cirúrgica, que depois também vai precisar, portanto, do dentista, toda a complexidade, de terapeuta da fala, claro, de psicóloga, etc. Mas que depois de tudo isto feito, estas crianças podem ter uma vida normal. Exato. A primeira imagem é que não vai ser a imagem que a gente esperaria de um bebê. Mas ao mesmo tempo isso dilui um pouco o impacto, porque muito. Receber o impacto no nascimento é muito complicado. O próprio nascimento já é um momento muito especial, muito emotivo, e claro. Emotivo, exatamente. E assim, pelo menos os pais já têm uma primeira abordagem, um primeiro impacto diluído, não é? Exatamente. Isso pode tornar menos difícil. Sim. Claro. Alexandra, ao perguntarmos aos pais se eles tiveram orientações na altura do diagnóstico, 44,44% responderam não ter recebido qualquer informação ou orientação. Então eu te pergunto o seguinte, existe algum protocolo que define as orientações que devem ser dadas aos pais a quando do diagnóstico, quando eles recebem essa notícia? Um protocolo exatamente não existe, mas existe o bom senso. E, portanto, quando o casal é confrontado com uma malformação, e neste caso específico estamos a falar das fendas lábio-palatinas, não podem ser deixados sozinhos com a notícia, porque já têm a dor da notícia e não podem ter a dor de não saber o que fazer. Claro. Então, é muito importante não só explicar então qual é o tipo de malformação, fazer a tal obtenção de uma imagem tridimensional para perceber melhor, e depois mandar para grupos que existem já organizados, que congregam a tal equipe multidisciplinar que vai lidar com estas fendas, e é muito importante, mesmo antes do feto nascer, que, portanto, os pais vão ter essa equipe multidisciplinar para fazerem as perguntas que assim entenderem e ouvirem dos profissionais que estão habituados a tratar estas fendas, o que é que vai acontecer. Até porque o tratamento da fenda é um tratamento sequencial. De longo prazo. De longo prazo. Então, eles querem saber o que é que vai acontecer, quais são as limitações, qual vai ser o timing cirúrgico, o que é que se vai obter, se é preciso reoperar, quais são as limitações a curto e a longo prazo. E um casal que esteja esclarecido vai ter muito menos ansiedade na altura do parto do que aquele casal que, no fundo, tem estas perguntas todas sem resposta. E é tão importante o período da gestação ser um período pacífico, um período tranquilo, exato. Um período calmo, de boa vibração. Exatamente. Haver tranquilidade para esses pais. Sim. Alexandra, há, assim, de pronto, alguma pergunta que a Alexandra consiga se lembrar que seja a mais frequente na altura desse diagnóstico? Há uma dúvida que seja a mais persistente, a mais recorrente? Há alguma questão que se destaca de todas as outras quando os pais recebem essa primeira notícia? Há dois tipos de perguntas e dois tipos de preocupações. Uma que é estética, que se consegue entender, e, portanto, os pais querem sempre saber até que ponto a recuperação estética da fenda vai conseguir-se com boa qualidade. E a segunda é funcional. Isto é, se vai conseguir mastigar, se vai conseguir falar, se vai conseguir assobiar, se vai conseguir ter expressões faciais. E, portanto, no fundo, o casal quer saber como é que vai ser em termos estéticos e como é que vai ser em termos funcionais. E está certo. Exatamente. Bom, no nosso inquérito também, nós tivemos duas informações que, não sendo absolutamente contraditórias, não deixam de nos provocar a nós alguma preocupação. E eu tenho certeza que tu vais partilhar disso. Nós perguntamos se os pais falaram com os seus médicos sobre o futuro do filho.
e 81,48% responderam afirmativamente, conversaram com seus médicos. Mas quando nós perguntamos que recursos é que usaram para obter informações sobre a malformação, 46,16% responderam ter ido à procura dessas informações ou no Dr. Google ou em redes sociais. Queres comentar esses dados? Ora bem, isto é uma tendência atual da medicina, em que as pessoas, porque têm acesso à informação à distância de um clique, se sentem empowered, portanto, passam a ter um poder mesmo sem terem estudado. Ora, se os verdadeiros médicos que estudaram não se demitirem da sua função de informar, possivelmente o casal não vai ter necessidade de ir à informação que não está triada. E muitas das vezes na internet aquilo que aparecem são os piores casos, não são o caso daquele feito em particular. E, portanto, em vez de irem buscar informação, vêm buscar muita desinformação, informação desadequada e muita ansiedade desnecessária. Portanto, exato, o médico não pode admitir-se da sua função de informar e dizer que, evidentemente, que podem ir procurar informações noutros sítios, mas que o melhor é exatamente ir a um grupo que se trata de vendas toda a sua vida e que tem essa informação do antes, do durante e depois de muitos casos e que lhes podem dar uma informação muito mais adequada ao caso em questão. A democratização da informação pela internet e toda a gente tem que perceber que tudo na vida tem um ônus e um bônus. É uma faca de dois gumes sempre. E essa democratização fez com que muitas das personagens que existem na internet a dar opiniões, a emitir certezas absolutas, se travestissem de personalidade. E, de repente, passam a ter uma opinião e, pior do que isso, disseminar essa opinião como se fosse a maior das verdades, embasada cientificamente e com toda a propriedade que não lhes compete. Tal e qual. Não é? Porque o que eu digo é a informação, que a maior parte da informação, muitas vezes, que está na internet à distância de um clique, não foi triada. Portanto, não existe uma triagem científica da qualidade da informação prestada. Portanto, é o que eu digo. Em vez de ser informação, é muito mais desinformação aquilo que ela traz. Claro, e gera ansiedade imensas. E gera muita ansiedade desnecessária, claro, e desadequada. Alexandra, pensando no futuro agora, e nos desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem visto, a informática tem feito saltos gigantescos, a genética mudou em 10 anos uma velocidade assustadora, né? Sim. E em outras áreas também, em todas as áreas isso tem acontecido. Na imagiologia, o que é que mudou? Que recursos é que vieram aumentar a capacidade de diagnóstico pré-natal? Obviamente que a ecografia tridimensional e 4D, que também é tridimensional, mas com o tempo, portanto o feto está em movimento, foi um passo de gigante, principalmente porque agora melhorou muito a qualidade, portanto, da ecografia tridimensional. E depois há a possibilidade já, com o feto em casa, de em offline, portanto já só em termos de computador, fazer uma viagem, mudar os planos, sei lá, termos um transversal que a gente pode transformar num coronal e fazer viagem ao longo desses vários planos e tentar perceber a dimensão da fenda, se há fenda palatina, se não há fenda palatina, se é bilateral. E, portanto, isto é navegar em offline, com calma, no fim de um dia, já sem o feto, sem estar a carregar na barriga da mãe, e nós podemos, em offline, fazer isso e armazenar volumes e estudá-los à continuar o estudo depois do momento da consulta. Exatamente. O que então, qual é na tua perspectiva, o que é que promete o futuro da imagiologia na detecção pré-natal das malformações? O que é que tu esperas para essa evolução toda? Que ferramentas é que tu gostarias que viessem mais depressa? Ora bem, quando a ecografia surgiu há cerca de 30 anos, foram feitos 2 grandes estudos, portanto, multidepartamentais e até multinacionais, que deram, um deles, o chamado Radius Study, disse que a taxa de detecção das malformações, que andava ali pelos 25%, 30%, era tão baixa que a ecografia obstétrica não servia para nada. Isto foi na década de 80. A esse estudo, a Europa respondeu com outro, chamado Eurofetos,
em que foi ver por cada órgão e sistema qual era realmente a taxa de detecção na ecografia morfológica das várias malformações e conseguiu, dependendo, obviamente, da malformação em causa, sensibilidades entre os 60% e 99%. E aí a conclusão foi que, afinal, a ecografia obstétrica servia para alguma coisa. Se nós, neste momento, voltássemos a repetir um Eurofetos e as pessoas que fazem a ecografia fossem só pessoas que estão realmente treinadas, certificadas, competentes para o fazer, que é o que neste momento em Portugal se está a tentar fazer com um colégio só para a especialidade de ecografia obstétrica, eu julgo que vamos muito mais longe na detecção das malformações, complementando um primeiro trimestre por via transvaginal, muitas vezes, em que já há muita malformação major que se vê, com o segundo trimestre e mesmo com o terceiro trimestre para malformações de aparecimento tardio que não estavam lá nem no primeiro nem no segundo trimestre. Portanto, com a melhoria dos aparelhos, com estas novas técnicas, com o facto das pessoas estarem certificadas e as pessoas também sensibilizadas para não irem a um sítio qualquer fazer as ecografias, eu acho que pelo menos vamos aumentar muito a sensibilidade para as malformações, sendo que nunca chegaremos a 100% em caso nenhum, porque, como já tive a oportunidade de dizer antes, a ecografia enferma de algumas limitações. Uma delas é a obesidade materna, que era de 5% há 30 anos e é de 40% agora, portanto um enorme óbito aos ultrassons. A posição fetal, mas nesse caso não conseguimos ver agora, vamos ver dentro de 1 ou 2 horas, ótimo. Investir em bons equipamentos, porque obviamente os novos equipamentos são melhores do que os antigos, embora também mais caros, é facto. E, quer dizer, investirmos na diferenciação e na certificação de quem faz a ecografia obstétrica. E se assim for, estamos no bom caminho, nunca será 100%, mas tendencialmente conseguiremos diagnosticar quase tudo que é diagnosticável. Que bom, e com isso tentarmos inverter aquela percentagem de diagnóstico tão tardia. E tão tardia. Exatamente. Muito obrigado, Alexandra Matias, pela tua participação no nosso Atlas. Foi um gosto. Então, agora tu que nos ouves, já deve estar com uma ideia mais clara sobre esse tema. Se ainda tens alguma dúvida, envia-nos uma mensagem aqui nos comentários ou envia-nos uma mensagem no Facebook. O LIP espera por ti. Queremos agradecer a ti que está desse lado a ouvir e espero que esse episódio e todos os outros que produzirmos te ajudem a colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda labiopalatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca a notificação e faz uma avaliação. Dá as tuas estrelas. Nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser também incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP espera por ti em www.fendalabiopalatina.wordpress.com. Obrigado pela tua visita, pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.